Bom, pessoal, boa tarde. Acho que já é hora da gente dar início aqui ao evento, para a gente não atrasar demais. Como eu mencionei, a gente tem muito conteúdo para compartilhar com vocês, então eu não queria atrasar demais esse início. E, de qualquer forma, a gente começa um pouquinho, num ritmo um pouco mais devagar e vai acelerando no decorrer da apresentação. Para vocês que talvez já tenham participado ou se não participaram do webinar aqui conosco, fiquem à vontade para mandar perguntas também via chat. Eu prometo que ao final da apresentação, se a gente tiver um tempo razoável, eu respondo aqui verbalmente para todos vocês. Se por acaso as perguntas forem excessivamente complexas, eu prometo que dou uma resposta por escrito também rapidamente àqueles que perguntaram. Estou recebendo algumas perguntas aqui. Bom, vamos lá. Obrigado, Eulália. Ela me lembra que o vídeo estava fechado, agora todo mundo consegue me ver. Vamos dar início, oficialmente. Bom, para quem não me conhece, acho que muitos de vocês não devem me conhecer pessoalmente, alguns sim. Meu nome é Felipe Bastos, eu sou sócio, head da área de resolução de conflitos de Verano Advogados e também coordenador da nossa área de prática de seguros. Para aqueles que me conhecem já um pouco mais intimamente, profissional ou pessoalmente, sabem que, apesar de, como head da área de resolução de conflitos, eu ter muitos chapéus e muitas também matérias de especialidade, seguros definitivamente é aquela que desperta em mim a maior paixão. Então, eu falo com muito gosto aqui a respeito de quaisquer temas de seguros e estou mais do que à disposição para debater com vocês quaisquer aspectos dessa ou de quaisquer outras discussões de seguros que vocês possam vir a ter. Bom, obrigado mais uma vez por estarem aqui, por poderem participar desse webinar. É um tema bastante palpitante, mais do que palpitante, é um tema muito rico. Falar em pandemia de Covid no contexto e as suas repercussões para os seguros é um tema realmente muito vasto e até por isso a nossa área de seguros resolveu propor uma dinâmica um pouquinho diferente. A gente não quer fazer apenas um webinar sobre seguros, a gente programou uma série de webinars sobre seguros. Esse é o primeiro dessa série, embora a gente já tenha tido um webinar mais multidisciplinar que tratou sobre vários aspectos de healthcare e de plano de saúde. Esse seria a primeira série de seguros. E por ser a primeira série, a gente achou interessante como proposta apresentar para vocês algumas questões que são mais fundamentais nessa nossa primeira parte, e na segunda parte dessa apresentação, passar um sobrevoo a respeito das principais implicações de Covid nos diversos ramos de seguros, pelo que a gente tem acompanhado, não apenas no Brasil, como também no exterior. Enfim, então, a segunda parte vai ser um pouquinho mais corrida, porque ela não se propõe a ser tão profunda, mas a gente quer poder passar para você um bom panorama a respeito dos muitos ramos, das várias linhas de seguros que têm sido implicadas por essa pandemia de Covid. Dentro dessa nossa programação de uma série de webinars envolvendo seguros no contexto da pandemia de coronavírus, os próximos webinars, em princípio, a gente pensa em fazer mais dois, mas pode ser que eles ganhem filhotes, vão tratar, aí sim, de maneira menos horizontal, mais vertical, a respeito dos impactos específicos em alguns ramos selecionados que têm mais, digamos, que tem tido uma repercussão, ao mesmo tempo, importante e com os quais a gente tem uma vivência empresarial também maior e que, portanto, tem mais afinidade com o nosso dia a dia, com a nossa prática dentro do escritório. Mas, desde logo, acho que esse webinar já fica aqui feito o convite para todos vocês para os próximos webinars. A gente vai divulgar essa nossa programação pelos canais tradicionais, pelo nosso mailing list e também pelos canais institucionais do Verano, no LinkedIn, Facebook, Instagram, etc. Tá bom? Bom, vamos dar início aqui, então, a essa nossa apresentação.
Já falei um pouquinho para vocês. A gente quer também tratar de alguns aspectos muito práticos, porque a gente entende que as empresas, de uma forma geral, não apenas seguradoras, mas principalmente seguradas, passam por um momento bastante desafiador, em especial no que diz respeito à operação e custos. Então, certamente surgirão para vocês algumas ideias a respeito de possíveis entradas de recursos decorrentes das contratações de seguros que vocês já mantêm. Um exemplo é esse item 2, que a gente vai também discutir um pouco com vocês sobre a pandemia como um evento produtor de diminuição de risco de seguros, podendo ocasionar, em determinados ramos, a devolução parcial do prêmio, como já tem acontecido em algumas jurisdições mundo afora. E na segunda parte, a gente vai fazer um panorama, traçar um panorama um pouco mais geral a respeito de como é que vários desses ramos têm sido impactados. Pois bem, vamos lá. Pandemia e seguro. Bom, pandemia é um termo que vocês já estão bastante habituados, já estão cansados de ouvir, assim como eu, mas o que é, enfim, e o que é esse fenômeno? Para a gente entender a pandemia, a gente precisa antes entender um pouquinho o conceito de epidemia. E epidemia é um fenômeno que acontece quando uma doença se espalha por diversas regiões concomitantemente de um mesmo país. A pandemia, ela é a epidemia numa escala maior, numa escala global. Muito bem, isso acho que todo mundo já realmente conhece, já domina bem, de tanto que a gente tem sido bombardeado com esse tipo de informação. E por que a pandemia interessa para o seguro? Vamos voltar um pouquinho para algumas noções, prometo que essa parte vai ser bem rápida também, algumas noções básicas importantes sobre a atividade securitária. Eu não estou olhando tanto aqui para o contrato de seguro como instrumento jurídico, mas a atividade econômica de seguro. Essas noções todo mundo já tem, mas é só para mantê-las bem ativas aqui. O seguro ele se fundamenta numa atividade de agrupamento de risco, é o risk pooling que a gente colocou aí na apresentação. E como é que funciona? A seguradora ela identifica sujeitos expostos a riscos e reúne um grande número o maior número possível desses sujeitos que sejam expostos a riscos com perfis semelhantes dentro de um mesmo agrupamento, dentro de uma mesma categoria. Quanto maior tendencialmente for o número de pessoas sujeitas ao mesmo tipo de risco, ao mesmo perfil de risco, ao risco de mesma intensidade, tendencialmente mais precisa e maior vai ser a capacidade de previsão das perdas que essas pessoas poderão ter. Portanto, essa atividade muito técnica, ela se baseia fundamentalmente em dois grandes pilares. A técnica que decorre dos cálculos atuariais, e fundamentalmente da lei dos grandes números e de cálculos estatísticos, manipulando dados, manipulando informações, manipulando o histórico de experiências passadas dessas perdas. Portanto, quanto maior também for a riqueza de detalhes desses dados, melhor vai ser a capacidade dos cálculos atuariais, das técnicas estatísticas de prever possíveis perdas no futuro. A gente forma-se com isso, com essa reunião, com esse agrupamento de sujeitos expostos a riscos semelhantes, o mutualismo. É um termo muito caro e muito repetido no meio do seguro. E, em termos práticos, por meio do seguro, o sujeito troca, seja porque ele tem uma aversão maior a risco, uma perda que é incerta, mas certamente, se acontecer, uma vez materializado, muito maior, por uma perda que seja certa e menor, que corresponde ao prêmio do seguro. Então, o sujeito, ao invés de perder 1.000, ele prefere a previsibilidade, por uma questão de orçamentária, para poder mover as suas ações, o seu planejamento, a sua programação, ele prefere
contar com uma perda certa, que é o valor do prêmio do seguro calculado de acordo com a exposição de risco que ele apresentou. Bom, no mundo da técnica do seguro, ainda não estamos discutindo propriamente o contrato de seguro. Dentro de uma ortodoxia do seguro, quais que são as condições ideais para o desenvolvimento do seguro? Como a gente já mencionou, de preferência, um número muito grande de sujeitos expostos a um determinado risco. E quanto maior, geralmente, melhor será a capacidade preditiva das perdas que vão se abater sobre aquele grupo. Não quer dizer, entretanto, que se você tiver um número pequeno, não seja possível desenvolver seguro. A gente também conhece, já não é de hoje, inúmeros seguros que são estruturados de forma, como a gente chama, singular, que são customizados para riscos muito específicos de determinados clientes. Portanto, esses postulados que eu indico como condições ideais para seguros não são pressupostos necessários para o desenvolvimento do seguro. A gente vai ver que o desenvolvimento da atividade de seguros, da atividade securitária, cresceu e se aprimorou de tal forma que vários deles não precisam estar presentes para que a atividade de seguro aconteça e já sofrem mitigações importantes. Por exemplo, esse segundo item de que dentro dessa teoria, da teoria tradicional de seguro, a perda não deve ser catastrófica. E quando eu falo que a perda não deve ser catastrófica, enfim, catástrofe, pandemia, são dois termos que as pessoas devem estar ouvindo bastante nesse contexto, apenas quer dizer que é importante para que esse mutualismo funcione de maneira estável, de maneira saudável, que uma mesma perda, um mesmo risco, não se abata no mesmo momento com relação a todas as pessoas, todos os sujeitos que estejam compondo aquele grupo. Então, é importante para o funcionamento sadio desse mutualismo que algumas pessoas, tendencialmente a minoria, sofram efetivamente o risco dentro de determinados períodos. O risco catastrófico ele acontece quando um determinado evento de risco ele afeta a maior parte ou todos os sujeitos presentes naquele mutualismo. Não se, de novo, também aqui, embora fuja do ideal, mas hoje em dia, e já não é na verdade de agora, é possível você mitigar também o risco de catástrofes por outros mecanismos que também já são bastante antigos, tradicionais da indústria do seguro, por meio do resseguro, por meio da retrocessão, e outros instrumentos também, como o cosseguro, para que essa retenção não fique demasiadamente concentrada numa seguradora. Bom, uma outra condição, essa sim, absolutamente fundamental, diria inalienável para o desenvolvimento da técnica de seguro, é que a perda não pode ser intencional, ou seja, o sujeito que contrata o seguro, o segurado, ele não pode provocar intencionalmente o resultado de perda, o resultado danoso, provocar o acontecimento do risco que está garantido pelo seguro. Tanto que essa regra, enfim, é uma regra chave, não apenas no Brasil, mas mundo afora, está consagrada no artigo 762 do Código Civil Brasileiro. Bom, o risco de perda deve ser passível de cálculo, e o cálculo do seguro ele se dá geralmente sob duas dimensões, a frequência com que aquele risco acontece, quantas vezes ele se repete, obviamente relativamente a um período de tempo, e a severidade, a dimensão de qual é o prejuízo, qual é o tamanho da perda que aquela materialização efetivamente causa. Então, esse cálculo
também, novamente, esse postulado não é tomado de forma absoluta, mas é bastante importante para a realização dos cálculos atuariais que fundamentam o seguro. E, por fim, para que o seguro seja uma atividade econômica viável, o prêmio também tem que ser. Ou seja, ele não pode resultar num prêmio que seja tão alto quanto a expectativa de que o sinistro venha a acontecer. Então, isso fica mais fácil de você verificar para seguros singulares ou propostas de seguros singulares. Então, se a lógica é quanto mais gente se puder agrupar com um perfil de risco semelhante, tendencialmente mais fácil será prever as perdas, menores tendem a ser essas perdas, bem dispersas e distribuídas dentro do grupo, e mais economicamente viável também tende a ser esse prêmio. Bom, pandemia. Alguns têm falado já sobre uma certa atecnia em se discutir se a pandemia não é propriamente o risco e, portanto, não poderia estar incluída nas apólices como uma exclusão de cobertura. Enfim, eu particularmente não compartilho muito dessa noção, porque eu acho que, já entrando no campo do direito, o mais importante ali é a gente investigar qual foi a compreensão que as partes tiveram a respeito do risco que está coberto, da garantia que é dada por meio do contrato de seguro, independentemente de filigranas, se, bom, por exemplo, o risco é morte ou o risco, enfim, é algum outro, e a pandemia ser uma condição ou umas circunstâncias e não um risco propriamente dito. Acho que mais importante do que isso é compreender de que maneira as partes que contrataram o seguro entenderam se uma eventual exclusão de pandemia seria objeto de garantia ou não objeto de garantia. A pandemia, como uma circunstância, ela é, em princípio, perfeitamente segurável, como diversos outros, por exemplo, eventos da natureza poderão ser. Dentro dessa ortodoxia também, riscos catastróficos ou riscos, a rigor, incertezas, aquilo que não é possível de previsão matemática de forma ideal, tendem a ser mais vocacionados a serem gerenciados não por seguradoras, mas pelo poder público. De novo, dentro de uma teoria tradicional de seguro. Espera-se que a comunidade como um todo, o poder público como um todo, responda a um evento catastrófico, mas modernamente não há qualquer óbice a que eventos catastróficos sejam, como são, cobertos, garantidos pelo seguro. A pandemia, seja ele um risco, seja ele uma circunstância ou uma condição, tampouco não é suscetível a ser segurável. É sim, pode perfeitamente ser segurável, desde que, enfim, as partes queiram assim garantir no contrato. E, juridicamente falando também, não há nada em nosso ordenamento que possa impedir, que viole a ordem pública, querer garantir contratualmente uma circunstância de pandemia por meio de um contrato de seguro, por exemplo. Portanto, não ofende o nosso direito incluir a pandemia como uma condição segurável, independentemente da sua vocação original, pelo fato de ser potencialmente catastrófica, de ser mais vocacionada a uma ação do poder público do que propriamente de um ente privado como uma seguradora. Bom, passada essa introdução, vamos falar um pouquinho sobre o contrato de seguro sob uma outra perspectiva. A gente, enfim, tem convivido com essa pandemia e analisado a pandemia sob a ótica de vários contratos,
Mas, e sob a ótica do contrato do seguro? O contrato de seguro é um contrato muito peculiar, a ponto de, na doutrina jurídica, ele ser geralmente classificado como um contrato que a gente chama de aleatório, que significa dizer que, uma vez que se materialize o risco, a prestação de uma parte seguradora, que é prestar a garantia, e a prestação da outra parte principal, que é pagar o prêmio, elas podem vir a ser bastante desproporcionais. Então, geralmente vão ser sempre desproporcionais, porque se o risco não se materializa, olhando para o contrato individualmente, o prêmio ele se contrapõe a uma garantia, portanto, a algo mais intangível, mas que tem valor, evidentemente. Se o risco se materializa, naturalmente, olhando sob o prisma daquele indivíduo, daquele segurado, você consegue contrapor, você consegue cotejar o prêmio versus o valor da indenização que foi paga, e a indenização vai ser sempre tendencialmente muito mais alta. Então, a aleatoriedade está aí. É claro que se você dá um passinho para trás também e olha de forma mais distanciada, lembrando que o contrato individual de seguro se insere num contexto mais amplo de uma mutualidade, o fato de o risco ter um determinado ano, geralmente as apólices vigoram por um ano, afetado aquele indivíduo em particular, é algo praticamente circunstancial, é algo puramente estatístico, porque se não fosse ele, fatalmente seria um outro dentro do grupo, e para fins econômicos e matemáticos é quase que indiferente. Portanto, olhando sob o prisma do mutualismo, não há propriamente essa aleatoriedade, não há essa desproporção. Existe sim, dentro de uma carteira estável, uma expectativa normal de que vai se pagar um determinado valor a título de indenização todo ano para um sem número de indivíduos, digamos, sorteados para sofrerem aquela perda. Bom, porém, acho que também não se discute mais a doutrina moderna jurídica que o contrato de seguro, apesar de ter essa nota e ser geralmente classificado como um contrato aleatório, ele tem uma carga de comutatividade muito forte. O que quer dizer essa comutatividade? Existe um equilíbrio subjacente a esse contrato, existe uma correlação muito forte entre os elementos que estão presentes na prestação, predominantemente, de uma e de outra. Voltando, a prestação principal a cargo do segurador é fornecer garantia. A prestação principal a cargo do segurado é pagar o prêmio. Fornecer garantia sobre o quê? Sobre um risco. Portanto, a garantia sobre o risco, aquela garantia que foi dimensionada no início do contrato, ela necessariamente carrega consigo um índice de equilíbrio com o prêmio, com a precificação que foi definida pela seguradora para aquele contrato individual. Então, e essa taxa de risco que foi dentro de uma margem, porque não é uma taxa precisa, rígida, o que a gente chama de... Ela pode variar dentro de uma margem, uma alha ordinária, ela vai corresponder, vai ter uma dentro daquela taxa de prêmio que foi fixada pela própria seguradora. O contrato de seguro, como a gente sabe, é um contrato que ele nasce e até se desenvolve num cenário de assimetria de informações. Então, toda a disciplina do nosso Código Civil, ela é estruturada com o objetivo de incentivar a que as informações fluam do segurado para a seguradora. O artigo 765 traz a regra de mais estrita boa-fé, no caso do contrato de seguro, portanto, até mais potencializada do que a boa-fé num contrato civil padrão. Para demonstrar claramente que existe essa correlação entre o risco, o índice de risco que foi dimensionado para o contrato e o prêmio do seguro,
O próprio artigo 766 também conduz a perda do direito à indenização para a hipótese em que o segurado tenha omitido declarações ou dado declarações imprecisas a respeito daquele risco. Porque, novamente, o risco que é apresentado, proposto pelo segurado para a seguradora, é o que vai pautar a definição da taxa de prêmio, não apenas naquele momento do contrato, mas ao longo de toda a sua vigência. E essa característica, a rigor, ela não é muito diferente de um contrato em geral. Os contratos em geral, você tira, digamos, uma fotografia do momento da sua formação e, salvo se existirem mudanças muito drásticas nas prestações ao longo do tempo, ele não é alterado, o seu equilíbrio é preservado. E a mesma coisa acontece no seguro, até talvez com uma disciplina normativa que protege ainda mais do que em outros campos esse equilíbrio, essa correlação entre o risco, sob a ótica da seguradora, que, afinal de contas, é a garantia que ela fornece, e o prêmio, que é a prestação a cargo do segurado. Então, o artigo 768 do Código Civil trata, como, enfim, muitos aí já vão conhecer perfeitamente bem, do caso de agravamento do risco por ato próprio do segurado, que pode também levar à perda de cobertura. O 769, quando também fala de agravamento, mas agravamento decorrente de uma circunstância externa, que passa a ser do conhecimento do segurado e cria para ele um dever de levar essa informação também à seguradora, justamente porque essas circunstâncias de agravamento podem afetar esse equilíbrio econômico subjacente a todo o contrato de seguro. Pois bem, mas muito pouco se fala e muito menos se pratica a respeito do flip side disso, que é a diminuição do risco. Enfim, jurisprudências são fartíssimas a respeito das discussões envolvendo o agravamento de risco, mas realmente é muito escasso, tanto na literatura quanto na jurisprudência, encontrar hipóteses de diminuição de risco. A gente, hoje, em função da pandemia, passou a viver, pelo menos por alguns meses, situações absolutamente inesperadas e com impactos importantes sobre esse equilíbrio entre o risco e o prêmio em vários ramos de seguros. O que o nosso direito fala a respeito da diminuição de risco? E vocês vão ver que a visão ela é absolutamente simétrica, embora um pouco mais tímida, porque basicamente você só tem um dispositivo, mas ela é simétrica ao tratamento dado ao agravamento de risco. O artigo 770 do Código Civil fala que, salvo por disposição em contrário, a diminuição do risco no curso do contrato não acarreta a redução do prêmio estipulado. E aqui, nessa primeira parte, fica muito claro que a gente está falando de uma diminuição dentro de uma margem ordinária, uma diminuição que não foge daquela alha normal de todo o contrato, e nesse caso do contrato de seguro. Porém, e aí continua a segunda parte, se a redução do risco for considerável, o segurado poderá exigir 2 remédios, ou a revisão do prêmio, que significa dizer com a devolução de parte dele, ou a resolução do contrato nesse aspecto, enfim, como eu diria que uma solução subsidiária para casos extremos, já que o objetivo também sempre é a da preservação ou da preservação do contrato tanto quanto possível. Portanto, aqui é apenas para demonstrar que existe amparo normativo, e também não poderia ser diferente, para a possibilidade de devolução de prêmio de seguro
numa hipótese de diminuição de risco. Não é dizer que, obviamente, o fato de estarmos vivendo essa pandemia vá automaticamente significar diminuições de riscos. Essa análise, essa investigação, ela tem que ser feita caso a caso, ramo a ramo, contrato a contrato. Mas algumas situações já são bem mais táteis, são muito mais palatáveis e algo evidentes para a gente. Por exemplo, a gente vivendo num distanciamento social, nesse isolamento que nos foi praticamente imposto, é natural imaginar que as pessoas usem muito menos os seus veículos para se deslocar pela cidade do que faziam habitualmente. Portanto, a depender da extensão desse período de quarentena, acho que bastante plausível se discutir que haveria uma redução considerável do risco. Afinal de contas, se os carros estão guardados na garagem a maior parte do tempo, certamente os riscos passam a ser muito menores. Não, enfim, não apenas, se for imaginar que uma pólice de automóvel cobre não apenas os riscos ao próprio casco do automóvel, mas os riscos de colisões com terceiros, a integridade física de transeuntes, etc., certamente a taxa de sinistralidade tem sido muito menor, tanto sobre o aspecto agregado da carteira, quanto sobre o aspecto individual da maioria dos contratantes. Portanto, acho que é um campo em que pode-se ter uma profícua discussão a respeito da devolução de taxa de prêmio, sim. Um outro campo importante, que talvez não seja tão óbvio, até porque são seguros de um pouco menor penetração, não são massificados como o seguro automóvel, que é aquele exemplar e que todo mundo conhece, são os seguros patrimoniais, os seguros compreensivos empresariais, considerando que muitas atividades estão ainda hoje suspensas e não podem abrir suas portas, né? Ou se podem, o fazem com uma operação muitíssimo mais limitada. Portanto, há que se investigar se a operação, que é no fundo o que é garantido, que traz os riscos que são garantidos por esse contrato de seguro, também não foram significativamente impactados para menos, o que traria reflexos naturalmente no cálculo do prêmio. Só basta pensar que se você fosse contratar o seguro hoje, possivelmente as taxas seriam menores. Enfim, embora se fale muito pouco sobre isso aqui no Brasil, essa discussão ela não é nova. Eu trago aqui alguns highlights de outros países. Por exemplo, nessa primeira manchete, ela, enfim, divulga que o comissário de seguros da Califórnia determinou que as seguradoras reembolsem prêmios para os motoristas nesse contexto da pandemia de coronavírus. O comissário da Califórnia é basicamente o equivalente ao que seria a nossa SUSEP. A diferença é que nos Estados Unidos os seguros são fiscalizados pelas esferas estaduais e não federal ou nacionalmente, como acontece aqui no Brasil. Bom, outra aqui também, 10 seguradoras oferecendo já voluntariamente reembolsos e descontos durante o período da pandemia. Acho que isso é um reflexo muito claro de queda na sinistralidade dessas carteiras e, portanto, nada mais natural que isso provoque a devolução dos prêmios desses seguros, e não apenas o seguro individual, mas a gente falando, por exemplo, empresas que possuem frotas de automóveis que estão nessa mesma condição, também, naturalmente, teriam um pleito, a nosso ver, bastante razoável, mas, enfim, isso é investigado casuisticamente, de devolução de prêmios e assim por diante. Mais um aqui, já na Inglaterra, a devolução de 25 pounds,
automático pelas seguradoras. A gente estamos falando de, em alguns casos, de atitudes voluntárias, tá? Tomadas pelas seguradoras. Mesma coisa aqui. Seguradoras já se antecipando e oferecendo vantagens para os segurados em função, naturalmente, dessa diminuição desse equilíbrio entre o risco que foi previsto para o decorrer da execução do contrato de seguro e o prêmio que foi cobrado antecipadamente pelas seguradoras aos segurados, né? Aliás, esse é um outro aspecto, porque, embora o contrato de seguros ele tenha uma vigência geralmente ânua, o prêmio de seguro ele é uma prestação única, podendo eventualmente ter o seu preço fracionado, mas ele é uma prestação única e sempre quitado, digamos, nos primeiros meses de vigência do contrato. Aqui também, para citar um outro exemplo de uma seguradora que também tem a representatividade e uma boa fatia do mercado de seguro automóvel, vocês veem que a Liberty iniciou uma campanha de reembolso de 15% dos prêmios de seguros em determinados meses, em função da pandemia, e essa iniciativa, novamente, não ficou restrita ao seguro de automóvel. Ela avançou também para os seguros patrimoniais, os seguros empresariais. A mesma Liberty, e as informações podem ser obtidas no seu site, também oferecendo automaticamente reembolso de prêmios de seguros para os seus segurados empresariais. Aqui são alguns exemplos de iniciativas interessantes no mercado internacional e que a gente ainda não viu reverberando no mercado brasileiro, mas que podem perfeitamente ser. Atualmente, a Farmers, uma outra seguradora norte-americana, aplicando automaticamente 20% de crédito, devolvendo, né, fazendo um rebate para os seus segurados em apólices empresariais. Portanto, a gente espera que uma onda semelhante, quem sabe, aconteça aqui no Brasil. Pelo menos a gente encontra, se não de uma forma geral, e obviamente não para todos os ramos, até porque você pode ter ramos em que, evidentemente, essa equação se inverte, em que o risco da seguradora se agravou muito, e você teria uma discussão a respeito de agravamento de risco e a possibilidade de a própria seguradora, eventualmente, se desvincular do segurado. O Código Civil, nesse ponto, também tem disciplinas específicas, cria deveres de informação para a seguradora, prazos específicos. Esse ponto é muito mais detalhado do que na hipótese de diminuição. Bom, é uma ideia a ser mais decantada, mais refinada e mais explorada pelo empresariado. Vamos passar agora, na segunda parte da nossa apresentação, aquela análise panorâmica que eu prometi sobre os principais ramos de seguros que têm sido impactados pela pandemia de coronavírus. O primeiro ramo que eu gostaria de destacar aqui para vocês, e faço porque é o que tem tido maior repercussão, diria que no mercado global, nas discussões entre segurados e seguradoras, é um ramo específico dos seguros de lucros cessantes. Esse é um seguro que também não tem tanta penetração ainda aqui no Brasil, mas, enfim, é um seguro que pode ser bastante importante. Em outros mercados, ele tem uma taxa de vendas bem mais elevada. Nos Estados Unidos, algo em torno de 30% dos negócios acabam contratando nos mais variados tamanhos, pequenas, médias empresas. Aqui, pelo menos da nossa experiência, são seguros geralmente contratados mais por empresas de maior porte. E aí, os seguros de lucros cessantes são geralmente comercializados também, tradicionalmente,
no Brasil como coberturas acessórias a seguros patrimoniais. Então, seguros patrimoniais, os que a gente chama também seguros de property, se dividem também de acordo, geralmente, com o porte da empresa. Então, você pode ter desde um seguro de incêndio, passando pelos seguros compreensivos, depois um seguro de riscos nomeados e, por fim, para aqueles casos que sejam mais complexos, seguros de riscos operacionais. O que o seguro de lucro cessante cobre? Pela definição da circular da SUSEP, uma circular relativamente recente, ele garante a indenização pelos prejuízos que resultem da interrupção ou perturbação no movimento de negócios do segurado. Portanto, o movimento de negócios do segurado sofre uma perturbação, uma interrupção por algum evento externo e causado pela ocorrência de eventos discriminados na apólice. O grande debate que se instala em relação a esse ramo é que os seguros de lucro cessante, eles decorrem da existência inicial de um dano material. Portanto, não existe, geralmente, uma cobertura de lucro cessante puro. É o lucro cessante consequente de um dano material anterior. E aí surge uma grande discussão, porque a definição de dano material nas apólices, sobretudo nas apólices brasileiras, porque o que a gente chama de dano material nas apólices é uma tradução, às vezes não muito bem feita, do property damage, do direito anglo-saxão. Elas são bastante variadas e fogem, muitas vezes, têm uma conotação mais restrita do que aquele conceito de direito civil que a gente realmente considera como sendo dano material incorporando danos emergentes e lucros cessantes. Geralmente, a definição de dano material contida nas apólices de property vão ser definições mais fechadas, mas não é sempre que isso acontece. A grande discussão que se tem atualmente é, bom, que seja, vamos supor que realmente você dependa desse gatilho de um dano material para poder cobrar lucros cessantes pela interrupção das suas operações. Por acaso, a contaminação do local, do bem segurado, se constituiria um dano material? Essa é uma discussão que está na ordem do dia, mundo afora, porque essas apólices elas se assemelham bastante entre jurisdições, e no Brasil não é tão diferente. Então, a contaminação, seja de uma indústria, de um escritório, isso dá ensejo, ativa uma apólice patrimonial com coberturas de lucro cessante. A gente fala isso de cadeira porque nós, no verão, tivemos bem no início, pouco após a gente implementar o regime de home office, a gente teve notícias também de que uma das nossas associadas tinha testado positivo para Covid. Foi no dia seguinte a gente implementar, enfim, obviamente ela tinha frequentado o escritório e a gente passou por todo um processo de descontaminação quando o escritório, felizmente, já até estava vazio, porque, por precaução, o escritório já havia determinado a desmobilização de todo mundo. Mas essa é uma pergunta que, dependendo da resposta, pode ter impactos muito profundos sobre o mercado segurador. E você não tem uma resposta pronta para essa pergunta, porque ela depende essencialmente de uma análise da definição de dano material em cada uma das apólices. Eu trouxe aqui duas para a gente comparar. A primeira, da SOM, uma apólice de riscos operacionais da SOM, que define dano material como prejuízo material que venha a atingir os bens móveis ou imóveis causado por acidente. Essa primeira parte é até bastante genérica, bem moderna, eu diria,
e, em princípio, não ofereceria nenhum tipo de embaraço a que você pudesse considerar que a contaminação de um local segurado se constituiria num dano material. O problema, a meu ver, está no causado por acidente, porque avançando um pouquinho na definição do acidente, a gente vai encontrar um probleminha. Acidente é sinônimo de ocorrência e consiste no fato súbito, contaminação por Covid, imaginando que, como a gente sabe hoje, que o vírus ele se instala, se afixa na superfície de qualquer bem, de uma mesa, de uma cadeira, e ali fica ativo, podendo produzir efeitos e ser transmitidos durante dias. Esse é um fato súbito, essa afixação do vírus nos móveis, em princípio, acho que poderia se enquadrar. Involuntário, com certeza. Externo, sim, vem de fora, ele é extrínseco, ele vem de fora para dentro, mas não creio que seja violento. Não acho que passaria no teste de ser violento, causando danos aos bens ou interesses assegurados. Portanto, sob a ótica dessa apólice, eu acho que não se enquadraria no conceito de acidente e, por consequência, de dano material, porque essa contaminação não seria causada por um acidente. Mas existem dicções muito diferentes nas apólices de patrimoniais disponíveis no mercado. Trouxe aqui um exemplo de uma apólice da AXA, outra seguradora também, líder no mercado. Dano material. Toda alteração de um bem corpóreo que reduza ou anule seu valor econômico. Daí a gente já consegue extrair que essa é uma definição extremamente moderna, porque se atém àquele sentido físico, estritamente tangente de uma excesso de coisificação ali do bem. Aqui está muito mais vinculado à utilidade econômica, à função do contrato de seguro, que é proteger, garantir a operação e não estritamente a coisa, o bem, o imóvel. Afinal de contas, embora isso costume ser esquecido, o que é garantido e o que é necessário para o contrato de seguro é que haja interesse. E é esse interesse que é garantido. Não é quando se segura um carro, quando se segura uma residência, não é propriamente o bem no sentido tangível e físico que está sendo garantido, e sim um interesse, na sua expressão econômica, que o segurado tem sobre aquele bem. E isso acho que está bem capturado por essa definição de dano material da apólice da AXA. Portanto, toda alteração de um bem corpóreo que reduza ou anule o seu valor econômico. Então, há uma redução na sua expressão econômica em decorrência de uma contaminação, como, por exemplo, os exemplos são mais tradicionais, mas a definição em si ela é bastante aberta. Deterioração, estrago, inutilização, destruição, extravio, furto ou roubo do mesmo. Enfim, eu convido vocês depois a lerem com cuidado essas definições, a gente já reviu inúmeras delas, aqui são 2 exemplares diferentes, mas em princípio, por exemplo, o grande argumento geralmente invocado pelas seguradoras para afastar a cobertura de lucro cessante, que é existir necessariamente um dano material anterior, não chega a ser um obstáculo aqui, porque me parece que existem argumentos bastante sólidos para se poder configurar uma contaminação ambiental pelo Covid como um dano material, por exemplo, à luz da apólice da AXA. A gente vai entrar muito mais a fundo nos próximos webinars, por exemplo, na apólice de lucros cessantes. Aqui a ideia, eu estou indo um pouquinho mais a fundo nela do que irei nas outras, pela complexidade que envolve uma apólice, por exemplo, de riscos operacionais e lucros cessantes, e a sua operação interna não é tão conhecida como se fosse, por exemplo, um seguro alto.
Um seguro de lucro cessante, um seguro de interrupção de negócios, business interruption, como costuma ser denominado no exterior, elas, na categoria de riscos operacionais, numa pólice de riscos operacionais, ela geralmente é estruturada da forma all risks, e esse é o objetivo de uma pólice de riscos operacionais, porque você não consegue nomear de maneira finita todos os riscos a que um complexo industrial, por exemplo, possa vir a estar exposto. Portanto, uma pólice de riscos operacionais cobre todos os riscos que não estejam excluídos expressamente. Então, em princípio, também não seria embaraço a uma cobertura de lucro cessante, uma vez ultrapassado o teste do dano material. E o que ele cobre, além dos lucros cessantes? Reparo ou reposição do bem segurado, de forma a possibilitar que o mesmo possa continuar a trabalhar ou operar normalmente. Perceba que a trabalhar é também uma tradução duvidosa do inglês. Perda de lucro bruto e gastos adicionais durante o período indenitário. Aqui é um outro detalhe que a gente também vai explorar num outro webinar, quando a gente for explicar mais a fundo como funciona uma pólice de lucro cessante, mas existe um elemento temporal, que é o período indenitário. Geralmente, ele tem uma finitude e descarta-se também um período inicial. Cobre despesas de desmontagem e remontagem e despesas de contenção do sinistro. Portanto, mesmo uma atividade de higienização, de descontaminação, pode ser considerado também despesas de contenção à luz de uma pólice patrimonial. A gente vai ver que também existe o argumento sobre outros tipos de apólice, argumento muito semelhante. Portanto, ainda nos seguros de lucro cessante, apenas pontuando aqui de forma bem en passant, existe uma cobertura específica, que é a cobertura de impedimento de acesso, ou lá fora, geralmente denominada Civil Authority. Aqui, por exemplo, no caso de uma pólice, da mesma pólice da AXA, eles chamam essa cobertura adicional por interdição legal, que não exige que os lucros cessantes sejam consequentes de um dano material. Perceba, não existe aquele gatilho de que tenha necessariamente que passar por um dano material anterior para que se possa cobrir os lucros cessantes decorrentes da interrupção das atividades, da interrupção de um negócio em função de uma interdição legal. E o objetivo dessa cláusula é cobrir a suspensão de atividades daquele segurado quando, por alguma determinação governamental, de alguma autoridade, não se possa, por exemplo, acessar as suas instalações, e, em função disso, a sua atividade acaba sendo interrompida. Então, mais um exemplo aqui, que, por exemplo, o teste do dano material sequer existe. Você consegue ter uma cobertura de lucro cessante, independentemente de ter ou não passar por essas agruras de analisar se houve ou não houve um dano material. A gente, enfim, tem visto, isso não é exclusividade do Brasil, determinações de autoridades para a suspensão de atividades de maneira bastante abrangente. Bom, não por acaso, essas ações judiciais começam a ser distribuídas com muita voracidade no exterior. Trago aqui alguns exemplares também de notícias. Chubb enfrenta ações judiciais envolvendo business interruption, portanto, lucros cessantes, interrupção de produção, seguradoras canadenses e, enfim, várias outras. Lloyds, Aspen, grupos seguradores britânicos, né, no caso, class action sob o mesmo fundamento. Exemplos não faltam, enfim, certamente se eu for procurá-los amanhã vão ter muitos mais outros, e eu acho que essa vai ser a grande primeira onda de disputas judiciais entre segurados e seguradoras
nesse contexto de interrupção generalizada de operações, de produções por parte de... Bom, é isso que eu queria falar sobre seguros de lucro cessante. Vamos repassar rapidinho seguros garantias. Seguros garantias, enfim, é uma categoria também vasta e cada vez mais conhecida no Brasil. Para quem já teve a oportunidade de lidar, são várias as modalidades. O seguro garantia, de uma forma geral, ela cobre as perdas financeiras decorrentes de inadimplementos contratuais por parte do tomador do seguro. Então, é um seguro acessório a um seguro principal, por exemplo, uma obra, uma construção frequente que se contrate um seguro que garanta ou o término de obra, ou um percentual relevante da execução da obra, ou, eventualmente, se você tiver, por parte do dono da obra, um adiantamento de parte do preço, que aquele adiantamento, o risco de crédito decorrente daquele adiantamento, ou não risco de crédito, mas a utilização daquele adiantamento na própria obra seja também garantido por um seguro na modalidade de adiantamento de pagamentos. Enfim, uma feição peculiar, porque ele é triangular. Você tem aqui o dono da obra, cujos interesses vão ser protegidos, garantidos pela seguradora, ele vai ser o segurado. O empreiteiro, no exemplo de ou um fornecedor de serviços, que vai ser o tomador do seguro, e a seguradora, que é quem fornece a garantia. E, ao mesmo tempo, o tomador do seguro, que é quem tem as obrigações que vão ser objetos de garantia, as obrigações do contrato principal, fornece, em contrapartida, contra-garantias para a seguradora, o famoso CCG, o contrato de contra-garantia. Um ponto de grande discussão é que os contratos de seguro-garantia, eles normalmente, com alguma pouca variação, seguem um clausulado padronizado que foi disponibilizado pela SUSEP. Dentro desse clausulado padrão, embora essa padronização não seja seguida de forma obrigatória pela seguradora, elas são livres para formularem, confeccionarem os seus próprios formulários, os seus próprios clausulados. O clausulado padrão já prevê, no que é seguido pela grande maioria dos clausulados que a gente vê no mercado, força maior como uma excludente de cobertura desse tipo de seguro. Portanto, certamente vão se instalar várias discussões no mundo prático a respeito de suspensão de contratos, especialmente em contratos que sejam mais complexos, como, por exemplo, em empreitadas, se aquela parte que restou impossibilitada de prestar, de cumprir com a sua obrigação em função da pandemia, se já estava em mora, se não estava em mora, portanto, se já vinha inadimplente ou não, o que impossibilitaria de invocar o recurso da força maior para se exonerar de responsabilidade por conta dessa não prestação. Enfim, inúmeras discussões certamente vão surgir, várias operações, várias atividades, vários fornecimentos, várias construções foram inevitavelmente suspensas. Essa suspensão, por si só, não significa necessariamente inadimplemento algum. Então, esse é um campo em que a interação com a seguradora vai ser bastante importante para que as partes interessadas também possam compreender como a seguradora vai reagir. Claro, é muito específico, caso a caso, a respeito dos efeitos que a execução desses contratos terá sobre os contratos de seguro-garantia, mas também é um movimento que certamente vai ter muita atividade. Por enquanto,
você vê muita renegociação acontecendo e essas renegociações devem ser naturalmente reportadas para a seguradora como um garante das obrigações do tomador, ela precisa tomar conhecimento de eventuais repactuações que aconteçam e devem já estar acontecendo. E um outro ponto que sempre causa bastante conflito nos contratos de seguro-garantia é que, infelizmente, a gente vê inúmeros contratos de seguro-garantia com a vigência descasada da vigência, do prazo de vigência do contrato principal. Bom, não é novidade, não é surpresa para ninguém que o mundo pós-Covid vai ser um mundo muito diferente, vai ser um mundo muito empobrecido, no sentido de que várias empresas vão passar por enormes dificuldades financeiras, operacionais, de maneira que hoje a gente já percebe que, por exemplo, apólices de garantia que tinham as suas vigências terminando nesse período, a gente tem casos no escritório de renegociações de extensão de vigência de seguro-garantia. As próprias seguradoras estão sendo extremamente cautelosas em analisar e em subscrever renovações, porque é fato que muitas vezes as empresas tomadoras vão estar em condições financeiras muito piores no cenário pós-pandemia. Portanto, uma série de discussões, até de ordem moral, além de legal, vão se instalar, porque, enfim, o contrato de seguro tinha um prazo determinado. Existe obrigação de renovar? Não existe. Enfim, esse casamento, essa parceria entre o tomador e a seguradora, certamente ainda vai dar muita dor de cabeça e vai criar muita dificuldade, não apenas para o tomador, mas, sobretudo, para o primitivo segurado nessa relação. Bom, seguro de responsabilidade civil geral. Vamos trazer aqui alguns exemplos práticos. Esses seguros de responsabilidade civil, de uma forma geral, como vocês sabem, são aqueles chamados seguros third party. Eles protegem indiretamente o patrimônio do segurado. Como? Protegem indenizando as condenações que esse segurado vier a ter que pagar em virtude de decisões judiciais que os condenem por ações ou omissões culposas que causem prejuízo a terceiros. Aqui separei um exemplo de uma manchete da revista Época. Parentes de mortos por coronavírus questionam se o contágio do falecido ocorreu em hospitais da Prevent Senior. Prevent Senior, para quem é de São Paulo, ouviu bastante, teve um certo protagonismo no início, até, enfim, não tão desejado, porque foram onde aconteceram os primeiros casos de óbito por coronavírus em São Paulo e, consequentemente, no Brasil. Enfim, então, esse é o tipo de conflito, de discussão, que pode vir, sim, a implicar uma apólice de responsabilidade civil geral. É claro que, enfim, a gente não está colocando aqui nessa conta, mas uma dificuldade que vai se apresentar para esses familiares da vítima em demonstrar não apenas a culpa do hospital, enfim, eventualmente se aplicar, se entender que é uma relação de consumo, não investigue culpa, haverá uma dificuldade muito grande de prova com relação ao nexo de causalidade, se demonstrar que, enfim, não foi nas instalações do hospital que foi contraída a doença, pode ter sido em qualquer outro lugar. Certamente, essa é uma análise que vai se multiplicar e que o judiciário vai se confrontar com ela muitas e muitas vezes nos próximos anos. Bom, ainda dentro da família de responsabilidade civil, a cobertura de responsabilidade civil empregador.
também, aqui não falo nenhuma surpresa, a gente tem assistido, até de maneira emocionada muitas vezes, o trabalho que os profissionais do meio médico têm tido no enfrentamento dessa crise, né? Essa manchete acho que captura, traduz muito bem um pouco do sentimento dos próprios profissionais, que a BBC exclama: estamos apavorados, o drama de médicos na linha de frente do atendimento ao coronavírus no Brasil. Bom, hospitais, clínicas, instalações médicas têm um corpo de enfermeiros, médicos, e a cobertura de responsabilidade civil empregador, ela é feita para cobrir os danos corporais sofridos por esses empregados quando a serviço, por acidentes pessoais decorrentes exclusivamente de, e dentro dessa listagem exclusivamente de, aparece acidentes causados por ações necessárias às atividades do segurado, mesmo que realizadas apenas eventualmente, inclusive carga e descarga. Essa é uma cobertura que garante indenização em casos de morte, de invalidez permanente, seja ela parcial ou total. Já bem, ela não vai cobrir as despesas hospitalares, as despesas de internação desse empregado, mas cobre os danos decorrentes desses riscos de morte ou invalidez permanente. De fato, vários profissionais do meio médico têm tido, e também não é exclusividade do Brasil, isso, Itália, mundo afora, têm sido vitimados com coronavírus, sendo muitos e muitos deles levados a óbito. Né? Acho que o caso célebre do médico chinês, que foi um dos primeiros a tentar denunciar o caráter endêmico do coronavírus e que acabou sendo abafado pelo regime local e veio a falecer, embora ainda muito jovem. Um outro aspecto muito interessante e que também praticamente não se fala daqueles estabelecimentos que têm contratado a cobertura na modalidade RC empregador, diz respeito a esses trabalhos de higienização, de descontaminação. É possível articular um argumento bastante sólido, nos parece, de que as despesas de higienização, de descontaminação, em determinadas situações, poderão ter cobertura, independentemente de até existir uma reclamação por parte de uma vítima determinada, em circunstâncias em que haja, de fato, um risco iminente a ser protegido sob a apólice RC empregadora. A gente já viu que a apólice cobre, no fundo, danos corporais a empregados, serviço, que eles não sejam acidentados. Uma instalação que se descubra contaminada, e aquela contaminação, com o grau de transmissibilidade que a gente tem assistido desse vírus, absolutamente acachapante, quão iminente seria que o risco de contaminação dessas pessoas existisse se, por exemplo, a empresa não tomasse medidas de higienização. O exemplo que a gente cita aqui, dessa manchete, do G1, da Globo, é um caso ainda, esse então, bastante tangível, bastante palpável, porque se trata de uma higienização ocorrida após a primeira morte por coronavírus, de maneira que
já existia um elemento muito concreto que sugeria contaminação, de modo que aquela despesa poderia ser classificada como uma despesa de contenção, com o objetivo de evitar que mais pessoas viessem, porque estavam na iminência de contrair a doença, e essas pessoas, uma vez que contraíssem a doença, poderiam dar ensejo a reclamações cobertas pela apólice GRC, sobre a cobertura adicional do empregador. Portanto, existe um argumento bastante plausível de que as despesas em situações muito específicas, em que fique demonstrado que existe uma iminência de risco de uma contaminação mais generalizada de empregados, essas despesas sejam cobertas pela apólice, até independentemente de sobrevir uma reclamação por parte de um desses empregados. Bom, novamente ainda no campo da saúde, olhando de forma mais específica para as apólices de erros de emissões, as apólices de responsabilidade civil profissional para profissionais de saúde. Essas apólices podem ser contratadas tanto pela instituição quanto individualmente pelos profissionais, sendo eles profissionais liberais. É natural imaginar que os profissionais de saúde estejam muito mais dispostos do que em circunstâncias comuns e ordinárias a queixas de eventuais falhas. Enfim, a gente tem assistido diuturnamente profissionais de saúde dando depoimentos que vêm trabalhando dia e noite, ininterruptamente, plantões, em circunstâncias absolutamente extremas, sob uma pressão muito grande, e como a gente até já viu na manchete, em alguns slides atrás, também sob uma pressão psicológica pessoal muito grande, não apenas externas dos pacientes, dos familiares, dos outros profissionais, mas também carregando consigo um risco, o medo de se contaminarem, porque a gente sabe também que muitas vezes esses profissionais acabam trabalhando sem todos os equipamentos de proteção individual ideais, necessários para a sua própria proteção. Portanto, é um campo muito fértil para que essas falhas se multipliquem. E havendo falha, discussões a respeito de erros de diagnóstico, erros de tratamento, problemas nos atendimentos, essas reclamações são objeto de cobertura sob uma apólice de risco, responsabilidade civil profissional, erros de omissões para o profissional de saúde, para o profissional médico. E, além disso, sabemos também que muito tem se disseminado durante esse período de pandemia o uso da telemedicina. Acontece que, ao que parece, embora, e eu acho que vem em bom tempo, a autorização, ainda que extraordinária e limitada ao período de pandemia, da utilização da telemedicina, é importante que aqueles que venham a praticá-la, os profissionais médicos, procurem as suas seguradoras, porque não é incomum que a prática da telemedicina ou algumas atividades que podem ser desempenhadas pela telemedicina não estejam cobertas pelas apólices de seguros. Eu trouxe aqui um exemplo em que fica bastante restrita a atuação garantida do profissional de saúde, porque ela exclui ocorrências relacionadas a recomendações ou indicações fornecidas via online, internet ou similar, a não ser em casos específicos para pacientes já diagnosticados. Esse exemplar foi tirado dessa apólice da MAFRE de riscos profissionais. Portanto, uma
um diagnóstico feito por telemedicina, potencialmente possível, estaria, à luz dessa apólice, excluído de cobertura. Bom, uma outra frente em que se imagina alguma atividade no período pós-pandemia é a da responsabilidade civil do administrador, a famosa e cada vez mais glamourosa policy de Directors and Officers. As possíveis ações podem ter dois espectros, um mais interno e um outro mais externo. O interno, em relação às próprias organizações, envolvem discussões e questionamentos possíveis quanto à maneira como os executivos geriram e enfrentaram a pandemia dentro das suas próprias companhias. Enfim, a gente já ouviu, por exemplo, notícias de jornalistas, de emissoras de televisão que faleceu em decorrência de coronavírus e cuja família se queixa de que teria sido obrigado a ir trabalhar pela administração da emissora, mesmo que essa já estivesse ciente de que ele dividiria a bancada com uma pessoa que tinha um risco muito grande de estar contaminada. Enfim, são decisões desse tipo que podem vir a ser questionadas e expor administradores pessoalmente a riscos de ações judiciais passíveis de cobertura sob uma policy D&O. Sob o prisma externo, a CVM ela emitiu um ofício circular com algumas orientações para as companhias que operam no mercado de capitais, reforçando, embora fosse algo como óbvio, que elas têm um dever fiduciário de divulgar para o mercado fatos relevantes, sob a forma de fatos relevantes, impactos que elas têm operacionais decorrentes da pandemia de Covid. Da mesma forma, precisam atualizar e adequar as demonstrações dos seus resultados em decorrência dessas repercussões. E para aquelas, que acho que não devem ser mais tantas, que ainda têm operações que estavam programadas para acontecer no mercado de capitais, precisam também ajustar e atualizar os prospectos de lançamento desses papéis, demonstrações financeiras, descrições de fatores de riscos e etc., sob pena de poderem vir a sofrer, além de sanções, ações judiciais por acionistas e terem que se valer, portanto, da policy D&O. Um outro seguro que também deve ser bastante agitado e as seguradoras ainda não parecem ter começado ainda a se mexer tanto ou a reagir é o da fiança locatícia. Talvez por ser um seguro também com uma alta concentração na mão de poucas seguradoras, mas o fato é que é fato público e notório que com a determinação de suspensão de atividades, os contratos de locação comercial estão sendo muito abalados. Locatários não têm tido o aproveitamento econômico do espaço, locadores tampouco se veem com as suas mãos amarradas com relação a como permitir a utilização segura desses espaços. As renegociações têm acontecido, acho que é uma fase de muito aprendizado para todos, mas o seguro de fiança locatícia, ele basicamente cobre a falta de pagamento de aluguéis, podendo cobrir outras despesas adicionais também. E ele funciona com uma dinâmica um tanto quanto sui generis, porque uma vez que o inquilino inadimpla, deixe de cumprir a sua obrigação, o locador deve avisar essa circunstância ao segurador. Isso se caracteriza como uma expectativa de sinistro, e o sinistro só se caracteriza mediante um desses três eventos, ou a decretação de despejo, ou o abandono do imóvel, ou a entrega amigável das chaves, sendo que, uma vez configurado o sinistro,
ele retroage à primeira inadimplência, à medida em que é a cobertura básica, a cobertura primordial desse seguro, a garantir a falta de pagamento dos aluguéis. Essas apólices, elas prevêem também dentro da sua dinâmica a possibilidade de adiantamento de pagamento. Portanto, uma vez que aconteça o inadimplemento e o aviso de expectativa de sinistro, é possível que a seguradora adiante o valor inadimplido ao locador. Porém, as apólices prevêem um gatilho, uma condição para esse adiantamento, que é o ajuizamento das ações de despejo por parte desse locador. Às vezes, a própria seguradora incorpora e assume ela essa ação, essa iniciativa de ajuizar a ação. A questão que se coloca é, bom, as renegociações que têm acontecido, elas perturbam um pouco essa dinâmica, porque as atividades seguem suspensas, inquilino e locador renegociando. Muitas vezes, aluguéis já não foram pagos, ou foram parcialmente pagos, ou foram totalmente pagos, mas não tendo sido pagos parcial ou totalmente, configura mora, não configura mora, deve o locador avisar a expectativa de sinistro, ele está negociando, está atento a isso, haverá ação de despejo, afinal de contas a ação de despejo não vai frustrar essa renegociação que é tão recomendável numa situação como essa. A sensação é que todo mundo fica num certo compasso de espera para entender o desdobramento dos acontecimentos. As seguradoras vão adiantar os valores para os locadores? Algumas perguntas que se colocam nesse momento. Bom, aqui também vou passar olimpicamente, não é por acaso que eu falei isso, sobre o seguro de cancelamento de eventos. Acho que um grande exemplo que todo mundo conhece foram as Olimpíadas de Verão, as Olimpíadas de Tóquio de 2020, que foram empurradas para 2021. Esse seguro ele não cobre apenas o cancelamento, mas também o adiamento dos eventos cobertos e a não aparição de pessoas que sejam chaves para o acontecimento do evento. É um seguro de baixíssima penetração no Brasil e eu acho que nesse ponto basta dizer que algumas apólices excluem expressamente risco de pandemia ou circunstância ou condição de pandemia, como queiram. Portanto, sendo um seguro de bastante baixa penetração, acho que haverá muito poucos casos em que a discussão vai se colocar entre segurado e segurador aqui. Seguro de vida e acidentes pessoais. Esse é um seguro que tem um caráter bem mais dramático, naturalmente. Envolve o risco de morte, sobretudo, e as coberturas sobre risco de morte, como regra, a gente não encontrou nenhuma apólice de seguro de vida que não previsse essa exclusão, excluem a pandemia para essa cobertura, para o pagamento do capital segurado. Apesar disso, o que se tem assistido no mercado é que várias seguradoras voluntariamente se prontificaram independentemente da existência da exclusão de cobertura de pandemia nas apólices, a pagar o capital segurado nas hipóteses de morte por coronavírus. Claro que uma série de dificuldades aí também se apresentam e outras discussões também surgem. Enfim, por um lado, embora diga-se que elas façam isso por liberalidade, muitos questionam, dizendo que não se trata propriamente de liberalidade, mas que em função do distanciamento social, o número de mortes por conta de outros acidentes diminuiu significativamente. Isso abre a possibilidade de que os pagamentos sejam feitos para aqueles que falecerem em virtude do coronavírus sem nenhum abalo
às reservas e ao equilíbrio atuarial da carteira de vida. Enfim, há uma série de outras dúvidas também, porque muitas vezes as pessoas talvez não vão ter nos seus atestados de óbitos a indicação de que foi por coronavírus, mas por insuficiência respiratória, enfim, é um problema que é comum de incompletude nessas descrições. Enfim, o fato é que, seja qual for a causa, se é por uma razão mais mercadológica ou por querer evitar disputas judiciais e economizar com o risco de enfrentarem disputas volumosas mais na frente, as seguradoras, muitas delas, eu diria que a maioria delas, tem se prontificado a esses pagamentos ou analisar esses pagamentos, o que acaba sendo um efeito benigno no mercado. Bom, um outro seguro também com relativamente baixa penetração, mas que deve sofrer impactos importantes, como chega a ser óbvio, é o seguro de crédito. O seguro de crédito, ele pode ser tanto o seguro crédito interno ou o seguro de crédito para exportação. O seguro de crédito interno é aquele vinculado a créditos concedidos no mercado doméstico, portanto, é um seguro que cobre, geralmente, os riscos comerciais de inadimplência e de insolvência quando se faz uma venda a prazo, venda de mercadorias ou prestação de serviços com pagamento a prazo, portanto, esse prazo se consubstancia naturalmente numa concessão de crédito. Considerando que para o período pós-Covid se espera realmente um amargor, uma dificuldade muito maior no adimplemento das obrigações contratuais, isso inclui fornecimentos, prestações de serviços. Essa é uma carteira que bastante especializada, dominada por algumas poucas seguradoras no mundo, que deve sofrer alguns abalos, mas que, por outro lado, pode também ser melhor equilibrada com algumas atitudes, como, por exemplo, a redução nos limites de créditos que as seguradoras concedem aos segurados. Então, certamente haverá efeitos, mas esses efeitos poderão ser minorados com alguns ajustes no relacionamento entre seguradoras e segurados. Aqui alguns exemplos que podem impactar o seguro de crédito à exportação, que também cobre riscos políticos e riscos extraordinários. A gente tem visto aí, desde cedo, determinações governamentais nos mais variados estados, estados no sentido até de países, no sentido de fechamento de fronteiras, dificuldades em transportes, portanto, dificuldades também com efeito no cumprimento dessas obrigações. Essas dificuldades que decorrem de atos governamentais, elas acabam tendo cobertura na apólice de seguro de crédito à exportação. Bom, aqui, enfim, seguros cibernéticos, que não chega a ser propriamente um impacto intrínseco da apólice, mas um fenômeno de fora para dentro, porque o período de pandemia tem sido também muito propício para uma escalada muito grande nos ataques cibernéticos. Nessa manchete, vocês vão ver, o FBI reporta um aumento de 4 vezes o número de ataques durante esse período de pandemia de Covid. E é natural que assim seja, afinal de contas, as pessoas se encontram mais fragilizadas, em quarentena, muitas vezes até mais ociosas, utilizando muito mais do que antes alguns gadgets, utilizando celulares, computadores, ao mesmo tempo
As empresas que continuam em operação tiveram que deslocar todo o seu corpo de funcionários para trabalharem de casa, e com isso não mantém a mesma facilidade de controle a respeito de segurança da informação. Então, é fundamental que as organizações estejam atentas para que, com essa desmobilização e esse deslocamento para as pessoas exercerem o teletrabalho, não se descurem também de todos os protocolos de segurança de acesso às redes, de acesso aos sistemas e aplicativos que já são tão naturais dentro do ambiente de trabalho, mas que precisam ser também muito protegidos quando as pessoas estão acessando remotamente. E é importante também para aqueles que já têm apólices de riscos cibernéticos que estejam em contato com as suas seguradoras para eventualmente atualizar os seus clausulados, prevendo a possibilidade de proteção desses bens também fora do local de trabalho. Enfim, com um balanço geral disso tudo, queria finalizar aqui com alguns prognósticos para o mercado segurador nesse cenário, nesse panorama pós-pandemia de coronavírus. Certamente a gente vai enfrentar um crescimento, uma pressão por disputas judiciais, é algo quase circular, porque até em decorrência de um empobrecimento geral, de uma recessão econômica, segurados vão se ver premidos a reivindicar direitos que entendem possuir contra as seguradoras. A recessão e esse empobrecimento, eu acho que também são efeitos inexoráveis do cenário econômico, com um impacto importante nas perspectivas da indústria de seguro. Naturalmente, por mais importante que seja a contratação de seguros para os indivíduos e, sobretudo, para as empresas, muitas delas vão acabar não colocando seguros dentro das suas prioridades imediatas, podendo reduzir com isso a demanda pelos mais variados produtos, então com um efeito negativo para a produção do mercado segurador, com isso gerando uma diminuição no agregado, ainda que eventualmente algumas linhas, alguns ramos possam até eventualmente sofrer um aumento de procura. Pode surgir, eu acho que isso seria muito benéfico, uma pressão por produtos mais adequados e passando por essa prova de fogo do período de pandemia, que sejam melhores adaptados às necessidades do segurado pessoa jurídica, do segurado pessoa física, do segurado brasileiro de uma forma geral, enfim, para que seguradoras consigam desenvolver produtos que sejam mais customizados para os riscos que sejam os riscos enfrentados pelos segurados brasileiros e, enfim, menos abandonem um pouco a prática de, enfim, importar produtos de forma algo assodados no mercado internacional, sem um trabalho muito bem feito também de ajustes e adaptações enclausulados, etc. Bom, essas as minhas observações. Eu peço desculpas por ter passado do tempo. Como eu falei, era bastante conteúdo que eu não queria deixar de passar para vocês. Fico totalmente à disposição. Vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas que formularam. Agradeço àqueles que tiveram paciência para entrar no webinar, enfim, aqueles que não puderam ficar também. A quem está até agora, agradeço piamente. E, enfim, vou dar uma olhadinha aqui, ver se eu consigo responder ainda alguma pergunta, mas se eu não
por conta do tempo da gente ter extrapolado um pouco, eu me comprometo a responder individualmente cada um de vocês, ao menos por e-mail, mas vocês não vão ficar sem respostas. Por exemplo, eu estou vendo aqui uma pergunta do Christian Mendonça. Pela cláusula da AXA, não teria, então, que haver uma comprovação de que a contaminação de estruturas e ou ativos deteriora o ativo e não haveria sustentação da argumentação de cobertura? Sim. Agora, a questão passa pela semântica do que significa o deteriora. Deteriora no sentido econômico, e a própria definição de dano material daquela cláusula certamente dá muito mais peso à função econômica do bem do que propriamente um deteriora no sentido, uma conotação estritamente física. Então, acho que é perfeitamente plausível uma leitura de que o deteriora pode ter, especialmente no caso daquela definição, uma interpretação no sentido de utilização, de valor econômico. Houve uma deterioração econômica daquele bem, e não necessariamente uma deterioração no sentido de sua propriedade material ou física. Daniela Pupo Vidal de Andrade. Para mim não ficou claro se o I&O cobre a Covid, advogada de uma produtora audiovisual. Teria que se olhar, Daniela, deixa eu ver, a pergunta vai um pouco além. Estamos querendo voltar a filmar com uma estrutura pequena, com toda a proteção necessária e possível. Temos seguro de I&O, estaríamos cobertos? Essa pergunta é difícil de responder em abstrato, porque as apólices de riscos profissionais, elas são um tanto quanto customizadas pela categoria de profissional para a qual ela é, enfim, desenhada. Mas eu teria o maior prazer em examinar em particular a sua apólice para ver se existiria algum risco em especial. A dúvida principal aí é, enfim, o fato de vocês voltarem a produzir, expor, enfim, todo o corpo de colaboradores ali a algum risco particular ou não. E aí talvez essa questão, dependendo do programa de seguros que você tenha, talvez nem entrasse num I&O, mas sim numa responsabilidade civil geral, ou eventualmente até num D&O. Mas, enfim, mas é uma pergunta super interessante, a gente pode se aprofundar muito mais nela. Qual que é a sua percepção atual sobre a aplicação e viabilidade do seguro-garantia para remediação ambiental? Bom, geralmente o seguro-garantia não cobre esse tipo de responsabilidade, mas a gente pode, enfim, também acho que foge um pouquinho aqui do pano de fundo do Covid, mas eu posso mandar um comentário mais desenvolvido, mais elaborado, Juliana. Almir pergunta se a apresentação vai ser disponibilizada. Sim, vai. Eulália, obrigado pela parabenização. Bom, eu acho que de resto, será que eu estou deixando escapar alguma pergunta? Sim. Henrique Gartner. Como fica a situação de substituição de fiança por garantia, onde bancos estão pedindo a devolução da carta de fiança original, desentranhando dos autos.
imagino que, então, que a gente esteja falando da situação do seguro-garantia judicial. Henrique, eu te mando também um comentários específicos sobre isso, tá? Enfim, de fato, existe um movimento, uma campanha de incentivo grande para a utilização do seguro-garantia judicial, até um encorajamento do próprio CNJ, com o objetivo de conceder maior liquidez para as empresas. Afinal de contas, essa é uma das vantagens do seguro-garantia frente à fiança, né? Acho que traz um comprometimento menor também ao balanço da companhia. Portanto, mas eu posso desenvolver isso um pouco melhor e te mando por e-mail também, especificamente naquilo que você perguntou. Sim, Christian Mendonça. Mas a cláusula de interdição legal fala desta extensão desde que decorrente do sinistro coberto. Como fica a análise? Pois bem, a cláusula de interdição legal, ela geralmente vai vir associada a uma apólice de riscos operacionais. E como eu cheguei a mencionar, a apólice de riscos operacionais, ela é estruturada no modelo All Risks. Portanto, você interpreta essa vinculação decorrente de um sinistro coberto a partir daquela análise de que, não estando o risco expressamente excluído, ele está coberto. Portanto, não havendo exclusão, o sinistro é um risco coberto para fins de acionamento, digamos assim, da cláusula de interdição legal. Bom, eu acho que eram basicamente essas as perguntas. Mário Lavoura. Mário Lavoura, eu estou pegando aqui uma parte final, eu acho que da sua pergunta, mas eu não entendi o contexto, já que as apólices determinam que para acionar o lucro cessante, o gatilho é o dano material. Eu recomendo fortemente que vocês, ou quem tem mais interesse e curiosidade no tema dos lucros cessantes, participe do nosso próximo webinar, em que a gente vai dissecar esse produto. A gente quer discutir bastante as perspectivas de cobertura sobre a apólice de lucros cessantes, de interrupção de produção, no nosso próximo webinar. Aqui foi só dar uma pincelada, introduzir o assunto para vocês, e até se vocês vão um pouco mais na análise desse produto, porque ele é mais intrincado do que os outros, mas a gente vai analisar bem mais a fundo em quais casos, em quais apólices, porque as apólices variam muito de seguradora para seguradora, esse tipo de cobertura seria reivindicável. A Silvia contribuindo aqui, dizendo sobre o E&O em geral, não haveria cobertura para Covid. Enfim, eu, de uma forma geral, tenderia a concordo com a Silvia. Queria só entender um pouquinho melhor a outra pergunta que foi feita dentro do contexto específico, para endereçar de maneira apartada. Bom, obrigado de qualquer forma pela contribuição sempre muito precisa, Silvia. Mário complementou aqui a pergunta. Uma empresa de geração de energia, eu vou ler aqui para vocês. Uma empresa de geração de energia, onde as demandas de contratação das distribuidoras foram reduzidas em alegação do Covid, isso pode ser considerado um dano material para lucros cessantes? Olha, Mário, lamentavelmente, geralmente não, tá? Porque conceito que ainda muito arraigado nessas apólices é de que o dano material envolve um dano ao próprio bem, ou um dano que adere, que está muito vinculado ao bem no sentido do ativo propriamente dito. Enquanto que essa é uma discussão, pelo que você está falando,
demandas de contratação de distribuidores foram reduzidas. Esse é um dano material no sentido lato, no sentido amplo do termo, e não no sentido securitário para fins específicos de uma apólice patrimonial, quando geralmente o significado é bastante mais restrito, normalmente. Mas, enfim, eu tenderia a te adiantar que não seria o caso, mas assim, para eu ser absoluto, teria que ver a apólice, mas arriscaria dizer que muito provavelmente não haveria cobertura, não. Não se qualificaria como um dano material para fins daquela apólice. Bom, obrigado a todos. Peço desculpas mais uma vez por ter me estendido tanto. Fica aqui o convite para vocês para acompanharem os nossos próximos webinars. Eu acho que vão ser um pouco menos enfadonhos, porque a gente vai entrar muito mais a fundo em alguns produtos que a gente acha que possam gerar discussões interessantes e pleitos importantes perante seguradoras, e naturalmente que vão ter também uma massa crítica de claims por parte de segurados, especialmente no campo empresarial. Agradeço mais uma vez. Espero que vocês tenham uma boa noite e que acompanhem também os outros webinars. Acredito que muito